aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias, de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Olá, graça e paz para você. Sou o pastor Maurício Mendes. Muito obrigado por estar comigo em mais um vídeo do canal MM. Hoje, neste vídeo, quero pensar com você sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova que o único Deus, verdadeiro, justo e gracioso, Criador do Universo, olhou para homens e mulheres pecaminosos, sem esperança, e enviou seu Filho, Deus em carne, para suportar sua ira contra o pecado, através da sua morte substituta na cruz, e para demonstrar o seu poder sobre o pecado, e na morte, na ressurreição do sepulcro, para que todos aqueles que se arrependem de seus pecados e de si mesmos, e confiarem somente e exclusivamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão reconciliados para sempre com Deus. O Evangelho é sobre Deus, antes de mais nada, e deve ser explicado em termos de sua santidade e seu amor gracioso. Nossas apresentações do Evangelho devem ser centradas em Deus e não no homem. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Deus. Pressupõe tudo que a Bíblia ensina sobre o único Deus verdadeiro. Em especial, o Evangelho está enraizado na santidade de Deus e seu justo ódio contra o pecado e o amor de Deus, sua graça e misericórdia para pecadores não merecedores. Sendo fiel à Escritura, as apresentações do Evangelho devem ser centradas em Deus, com a sua natureza e suas ações no centro da mensagem. O Evangelho é a resposta ao problema do pecado. Ele trata de questões como a vergonha e o medo, porque trata essencialmente de nosso problema mais profundo, que é a culpa perante um Deus santo. O Evangelho não significa prosperidade ou saúde na terra. Do que trata o Evangelho? O Evangelho trata da rebelião pecaminosa da humanidade contra Deus. Pelo fato de Deus ser santo e justo, a rebelião humana provoca justamente a sua ira e merece a condenação eterna. Enquanto seja verdade que o Evangelho demonstra as consequências do pecado na vida humana, as apresentações do Evangelho devem identificar a rebelião culposa do pecado humano como sendo a raiz de nosso problema, para que seja fiel à Escritura. Além disso, o Evangelho ele revela a severidade de nosso problema para o inferno eterno, que aguarda cada pecador que morrer nesse estado culposo de rebelião contra Deus. O Evangelho não pode ser apresentado fielmente se não incluir quem Jesus é em sua divindade e humanidade completa, o que Jesus fez ao viver uma vida sem pecado em nosso lugar, morrendo em nosso lugar como substituto para pagar a penalidade pelos nossos pecados, ressuscitando novamente dentre os mortos e subindo aos céus. O que Jesus está fazendo como nosso intercessor e rei, e o que ele irá fazer quando ele voltar novamente em glória e renovar todas as coisas. Em quem está centrado o Evangelho? O Evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo.
é a boa nova de que em Jesus Cristo, Deus, o Filho, assumiu completamente a forma humana, tornou-se um de nós, permanecendo completamente Deus. É a boa nova de que em Jesus, o reino real de Deus, conseguiu adentrar a história humana. É a boa nova de que Jesus viveu uma vida de obediência perfeita, sem pecado. A vida que deveríamos ter vivido. Depois morreu na cruz para pagar as penalidades dos nossos pecados e suportar a ira que nós merecíamos pela nossa rebelião. Na sua vida e na sua morte, Jesus serviu como nosso substituto. Além disso, o Evangelho é a boa nova de que Jesus triunfou sobre o pecado e a morte em sua ressurreição gloriosa. É a boa nova de que ele ascendeu aos céus, está assentado à direita de Deus, o Pai, que mesmo agora intercede pelo seu povo. Pelo fato do Evangelho chamar ao arrependimento e fé, as nossas apresentações do Evangelho devem buscar esta mesma reação com urgência e clareza. O Evangelho é a boa nova que Jesus voltará em glória e o seu reino não terá fim. Sendo fiel à Escritura, as apresentações do Evangelho devem ser explícitas sobre a identidade de Jesus como Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e sobre a sua vida sem pecado, a morte expiatória e a ressurreição vitoriosa como a única esperança de salvação para nós pecadores. Devemos ser claros sobre o que o Evangelho promete e não promete. Promete tesouros eternos incríveis, mas não promete prosperidade ou saúde física e segurança. O Evangelho é o chamado para o arrependimento e fé. Não é apenas boa nova, também a chamada real aos traidores contra Deus, pararem a sua rebelião e retornarem a Ele através da fé em Jesus. O Evangelho declara que não há outro caminho para que pecadores sejam salvos e nega categoricamente que pecadores possam obter a salvação por algo que eles possam fazer. Consequentemente, sendo fiel à Escritura, as apresentações do Evangelho devem desafiar os ouvintes ao arrependimento e fé nas boas novas de Jesus, confessando a Ele como Senhor e Salvador. Deus concede tesouros incríveis àqueles que se entregam ao Evangelho. Deus perdoou seus pecados. E essas pessoas estão perante Deus não apenas completamente justificados em sua presença, mas também estão revestidos da justiça do próprio Cristo. Eles foram reconciliados com Deus. Ele, Deus, nos adotou e nós estamos vivos em Cristo Jesus, tendo nascido novamente pelo Espírito Santo. Agora temos o Espírito Santo como pagamento antecipado e prenúncio de sua herança em Cristo, de nossa herança em Cristo. Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, a igreja. Somos protegidos pelo poder de Deus na salvação até que o vejamos face a face. Um dia seremos libertos do pecado e viveremos eternamente com Deus em alegria e glórias infinitas. Estes tesouros, e não a saúde e prosperidade terrena, são os verdadeiros dons do Evangelho, e apresentações do Evangelho devem ser claras sobre isso, se quiserem ser fiéis às Escrituras Sagradas. Que o Senhor te abençoe e até meu próximo vídeo, em nome